Bom, que Machado de Assis é importante, todo mundo já é sabido, é muito falado. As pessoas sempre repetem isso, mas por que de fato? Vou dar alguns pormenores só para você tentar ter essa curiosidade de saber melhor quem foi Machado de Assis. O maior escritor brasileiro, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, em 1896, foi aclamado, ovacionado por os demais escritores de sua época, né? Olavo Bilac, por exemplo, um dos amigos, Arthur Azevedo. Mas enfim, muito se fala sobre os figurões, né? Dom Casmurro, Memórias Póstumas. Mas vou tentar falar de alguns pormenores, algumas obras menores de Machado, que testemunhou dois fatos importantíssimos no Brasil. Um que foi a abolição da escravatura e a transição da monarquia para o império. Só nisso aí são dois fatos importantíssimos que você deveria saber. E Machado estava lá, viveu essa época. Então, sem mais delongas, existe um conto muito interessante do Machado de Assis que se chama Pai contra Mãe. A história basicamente é de Cândido, veja, repare nos nomes, bem sugestivos. Cândido, um homem branco, casado com Clara. E ele está desempregado, passa por dificuldades financeiras. E o seu ofício agora, seu bico, é capturar escravos fugitivos. Isso numa época de transição. Nos debates abolicionistas, pega mal ter escravos já estão abolindo isso. E são raros os escravos fugitivos. Ele vê um anúncio no jornal e vai caçar uma escrava fugida para ganhar um dinheiro, para sustentar seu filho pequeno. E assim que ele vai e encontra essa escrava, ela está grávida. Daí que vem o título Pai contra Mãe. E o final da história não é feliz. É bem bizarro. Veja que situação que o Machado te coloca. Ninguém aqui defende a escravidão, nem o racismo. E ele, como escritor mulato, descendente de negro, autodidata, nunca teve universidade. A sua erudição era totalmente por questão própria, estudo próprio. Ele aprendeu latim e francês por conta própria. Lia muito. A gente coloca essa situação de que nem tudo é preto no branco. Desculpe o trocadilho. Veja a complexidade que ele te leva de um assunto tão polêmico, né? Ao mesmo tempo que você não quer ver Cândido falhar em sua missão como pai e seu filho passar necessidade, você não pode torcer para que uma mulher seja capturada. Essa tremenda barbárie, né? Enfim, não vou contar o final da história. Pai contra Mãe de Machado de Assis é um conto de domínio público, basta jogar no Google. É bem interessante. Outra coisa que eu acho interessante é um primeiro romance de Machado, A Ressurreição, que ainda é muito falado, de 1872. É um romance romântico ainda, não é realista. Mas ele foge ao clichê, a história de Félix, que é o solteirão que vive de uma pequena herança. Então ele tem uma vida tranquila. Acorda tarde e tal. E ele tem seus romances. Ele se apaixona por mulheres, mas o romance não passa de 6 meses. Ele vai dizer que seus romances são pequenos folhetins. Ele não acredita de fato nas mulheres. Essa desconfiança. Eu brinco que ele seria o protótipo do Red Pill. Ele seria o nosso protótipo do Red Pill moderno. Até conhecer Lívia, uma mulher viúva, mãe de um garoto pequeno, uma mãe solteira, e ele de fato se apaixona por ela. Daí vem essa questão dentro dele. Vai ou não vai? Vai investir nessa relação? Mas aí vai spoiler, né? Toda resenha tem que ter spoiler, senão não é resenha, vai me desculpar. Ele, com a sua desconfiança, seu ciúme, bem presente também nas obras de Machado, a desconfiança perante a mulher, ele mesmo acaba minando esse relacionamento. E o final também não é muito feliz. Então, A Ressurreição de Machado de Assis. Então vamos lá. Dom Casmurro, que é muito falado também a questão do ciúme, que ele fala da Ponta de Iago, que seria o personagem shakespeariano, que vai tratar sobre o ciúme. Muito é falado sobre Capitu, Os Olhos de Ressaca, ela traiu o Nobentinho, mas isso também vai um pouco além.
levando esse contexto histórico. Há uma teoria literária que diz que Bentinho, personagem principal, um garoto criado por um monte de adulto, mimado, também sem pai, o pai deixou herança, posses. Então ele tem toda a atenção ali desde pequeno, ele é criado para ser um homem grande. Tem investimento nos estudos. Tem o agregado José Dias, que é um bajulador, é um puxa-saco. Então Bentinho seria metaforicamente a figura de Dom Pedro II. Dom Pedro II foi largado para ser imperador. Desde pequeno, aos 5 anos de idade, ele foi criado, ensinado, educado para ser um imperador. Não tinha escolha. Cheio de bajuladores em volta também. E Dom Pedro viveu para a sua amada, a pátria, o Brasil. Seria a figura de Capitu. Quem em Machado de Assis tem sempre essa desconfiança de que ela traiu ou não os olhos de Capitu. E Dom Pedro II foi traído, né? Ele tomou um golpe, que foi a instalação da República. Por mais que você seja contra ou a favor, só pense no seguinte: Machado estava lá, ele viveu essa época. Então vale muito a pena se debruçar sobre um escritor, uma obra de quem viveu, de fato, o contexto histórico. Então, essa teoria que metaforicamente Bentinho seria o nosso imperador, que foi traído pela República. E é bem interessante pensar nesse viés, né? Falando de política, a tão aclamada debate de direita e esquerda, nós temos outro romance de Machado que não é muito falado, que é Esaú e Jacó. Esse é o nome do livro. Esaú e Jacó vão contar a história de dois irmãos gêmeos, filhos de Natividade. E desde o começo a mãe vai numa espécie de vidente, curandeira, para saber sobre o futuro das crianças. Veja também esse misticismo, essa superstição do brasileiro, né? Já bem presente. E essa vidente vai dizer que eles vão ser grandes pessoas, grandes homens, têm um futuro brilhante. E de fato, eles nascem, um vira médico, outro vira advogado. Porque a Natividade também é uma mulher de posses. Eles acabam chegando à política e, pasmem, cada um defende um lado diferente. Um é mais para a monarquia, outro mais para a república. Que metaforicamente seria a direita e esquerda de hoje. Lembrando que esses conceitos eles vão mudando, né? Eles vão ficando cada vez mais complexos. Ou até mais parecidos, né? Enfim. Então você imagine um tal ok, irmão gêmeo de um pai dos pobres. Só para deixar essa pulga atrás da orelha, né? Veja que confusão seria uma campanha política dessa, né? Dois irmãos gêmeos de partidos opostos. Então Machado vai te levar essa complexidade da questão política do Brasil, que vai muito mais além do óbvio. Então é isso que eu queria deixar, esses breves comentários, esses pormenores da obra machadiana, que muita gente até desconhece, né? Não conhece, não procura aprofundar, enfim. A cultura machadiana vai muito mais além da literatura em si. Ela perpetra no meio social, político, ideológico, nos ajuda a entender melhor a complexidade da vida brasileira.